Senhor presidente, senhores vereadores, prezada assistência que nos acompanha, os vereadores Osmar Bos, como diria o meu amigo Moacir Geraldo, sempre vereador, e agora acompanhado da sua filha que vai, a partir do ano que vem, ocupar uma cadeira nessa casa, Ana Helena. Senhor presidente, eu quero primeiro me solidarizar com a vereadora Liliane por essa bonita homenagem que fez. Realmente, eu acho que aquele poeta ali, ele disse tudo em poucas palavras. E eu que também já exerci a profissão de professor, e também sou professor, também por profissão, embora não exercendo há muito tempo, como o vereador Valmir Ludwig também é, o vereador Guilherme, e a gente só tem realmente que enaltecer essa classe tão sofrida e tão batalhadeira, né? Tão eficaz, embora que a educação a gente saiba que aos poucos vem se deteriorando, não por culpa da classe, sim por culpa do sistema. Mas eu me inscrevi, senhor presidente, senhores vereadores, porque eu, na reunião passada, tem situações em que é melhor a gente ficar calado e não responder já na sequência, para ir buscar as informações, para ter mais argumento, para ter mais substância na defesa ou na crítica daquilo que a gente se propõe a fazer. Eu tenho recebido, e acho que vocês também já receberam, né, através das redes sociais, pelo Facebook, pelo WhatsApp, essa questão da PEC 241, né? Projeto de emenda constitucional, onde a Câmara Federal já aprovou por maioria de 3/5 e agora só vai ser referendada no Senado para que ela tenha atuação e para que seja homologada. Então eu iria ficar calado, porque quando a gente escuta uma bobagem, muitas vezes é mais educado ficar quieto do que tentar revidar ou tentar argumentar. Mas o assédio de bobagem é tão grande, quando você pega uma mensagem dizendo assim: a PEC 241 é a PEC da morte, estão acabando com a saúde, vão acabar com a educação. Meu Deus, ou se está agindo de má fé, que eu acho que na realidade é isso, ou realmente as pessoas estão ficando imbecis ou acham que os outros que leem isso aí são capazes de acreditar. Ora, tem que ler, meu Deus, vamos se instruir, pegue o projeto, pegue os dados do Ministério da Fazenda, não peguem dados aleatórios colocados em redes sociais, peguem os dados verdadeiros, está lá no Ministério da Fazenda, como eu busquei. Ora, por que é que está se fazendo esse projeto de emenda constitucional? Nós estamos alterando a Constituição para que o Brasil realmente não despenque de uma vez no abismo, que já há muito tempo ele está na iminência. Só quem não quer ver, só quem não tem conhecimento, ou só uma pessoa muito mal intencionada é capaz de colocar uma situação de que é a PEC da morte, que este governo que está aí, que eles continuam dizendo que é um golpista, que é um governo provisório. Mas será que não está na hora dos brasileiros, dos políticos, das pessoas, independentemente de lado, de partido, não está na hora de a gente começar não a pensar tudo igual? Isso nunca vai acontecer, e é bom que não aconteça, mas pelo menos deixar a hipocrisia de lado. Nós temos que salvar o país. Alguém pode dizer assim, como já escutei, o PT fundou o país. Mas espera aí,
Mas o PT estava sozinho lá, naquela época? Não estava o PMDB junto com toda a estrutura por detrás do Congresso? Não estava o meu partido, por exemplo, o PSB, que estava inclusive lá com o presidente do partido no Ministério das Cidades? PSD, eu não falei? O que eu falei? PSB? Não, PSD. Então, não estava só o PT, estava o PT e os outros partidos aliados que ajudaram a colocar o país na situação que está. Por isso que eu não estou tirando ninguém fora. Veja só uma coisa, dados que eu peguei oficiais, isso eu não tirei de qualquer sitezinho aí que a gente não sabe nem a procedência. Olha aqui, ó. A receita do governo em relação ao PIB está em queda desde 2007. O desembolso passou de cerca de 14% do PIB em 97 para 20% em 2015. Os gastos públicos cresceram 51% acima da inflação. A dívida pública hoje, oficial, não é oficiosa, é 2,8 trilhões. Essa é a dívida pública. Quase 3 trilhões. De 2014 para 2015, a dívida pública cresceu 21,7%, enquanto que o PIB recuou 3,75%. São dados oficiais, não pode ser contestado isso aí. Não adianta contestar. Isso é um dado oficial. Ora, numa situação dessa, de desespero, esta PEC 241 é a tábua de salvação. Mas vai congelar os salários para 20 anos, mas não existe outra saída. É um enfermo, é uma pessoa doente que está em estado terminal. O país hoje é essa situação. E tem gente que não aceita. Será que não anda por aí? Será que não visita a fábrica, a indústria? Será que não sabe quantos desempregados nós já temos aqui em Brusque? Será que não conversa com ninguém? Então, esta medida não é uma medida do governo, é uma medida de Estado. Nós só temos essa condição de saída. Quando dizem assim, vai faltar dinheiro na saúde, não é verdade. Os 18%, os 13,2% da receita líquida corrente está garantida. Vai faltar recurso à educação, não é verdade, os 18% está garantido. Vai faltar dinheiro para o Fundeb, não é verdade, o Fundeb foi retirado fora. Por que não dizem isso? Mas vereador, como é que nós vamos buscar mais recursos? Tirando dos outros setores? Por exemplo, você sabe quantas embaixadas o Brasil tem e mantém no exterior? 254 de 296 países, o Brasil tem 254 embaixadas, lá no Bacão, no Azaquistão, no Congo. Por que não fecha 90% dessas embaixadas? Já vai buscar uma fonte de recurso muito grande. Mas então vão tirar da cultura, mas vão tirar de onde? Se não tirar de alguns setores menos essenciais. Olha, vamos parar com essa história. Vamos esquecer quem que estava lá no governo, quem que foi, quem que não foi. O país vem caindo há muitos e muitos anos e piorou realmente com o governo do PT, junto com os seus aliados, que eu nunca vou deixar de dizer. Agora, dizer que a PEC 241 é contra o povo, que vai atingir o assalariado, que vai atingir o trabalhador, mas vai atingir que trabalhador? Se nós já temos 13, 14 milhões de desempregados, que trabalhador vai atingir? Então vamos pensar, vamos raciocinar e vamos parar de dizer bobagem e publicar em redes sociais. Senhor presidente, senhores vereadores, toda a comunidade, é uma questão de opinião, vereador.
São questões de opinião. Se o senhor tem uma opinião diferente, o senhor não pode também vir aqui e fazer uma fala desta forma que o senhor fez. O senhor está faltando com respeito com seus colegas, o senhor tem que respeitar a opinião de cada um. E dizer que tirar da educação e da saúde são setores menos essenciais, aí me desculpa. Desculpa até como professor que o senhor dizer que congelar recursos por 20 anos não vai interferir na educação do povo e não vai interferir na saúde, então também me desculpe. Quando a gente vai fazer cortes, que seja lá na nossa casa, nós vamos cortar o que é supérfluo. E nós vamos enxugar a máquina e vamos retirar daquilo que é supérfluo. Eu não acho que saúde e educação seja supérfluo. Não acho. E creio sim que se congelar por 20 anos, só aumentar de acordo com a inflação, que é o que traz a PEC, nós vamos ter problemas futuros muito sérios, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Mas o que eu gostaria de trazer hoje aqui, algumas sessões atrás, eu levantei uma questão que chegou até mim por conta da questão da cobrança da taxa do lixo. Eu falei naquele dia que são problemas que pode até ter um ou outro caso, mas que tem casos que não foram resolvidos. E aí eu gostaria que se pudesse passar algumas imagens de uma situação que tem... Esta é uma residência que está sendo cobrado 2 tarifas desta casa. Esta é a segunda casa que, segundo a Recicle, está sendo cobrado por aquela edificação que tem lá nos fundos, que é usado como garagem, como um depósito, porque a casa principal é esta aqui. Segundo o documento expedido pela própria Recicle, que teria sido feito uma vistoria in loco e que teria sido verificado que existe 2 unidades e que por conta disso seria continuada a cobrança de 2 unidades. Inclusive diz que tem acessos individualizados nesta residência. O acesso está na foto, não tem acesso individualizado, é esse ali tem a foto, esse é o acesso para casa, aquela edícula lá nos fundos, por conta daquilo lá está sendo cobrado 2 tarifas até hoje. Mas o que eu gostaria de levantar, porque por conta desta reclamação, nós levantamos o seguinte, nós chegamos a um outro problema, que trata-se de cobranças de reajustes na tarifa do lixo em 2016. Eu tenho aqui o decreto de 28 de janeiro de 2016, tem também o contrato de concessão da Agir, onde foi reajustado em 10,67, de acordo com o IPCA de janeiro de 2015 até dezembro de 2015, que foi o reajuste concedido e aprovado pela Agir. No entanto, fazendo o levantamento dos reajustes nas faturas, nós verificamos que não foi esse o único reajuste. E aqui está a resposta do pedido de informação que a Prefeitura encaminhou, e não tem nenhum outro reajuste em 2016. Não tem nenhuma outra autorização da Agir em 2016, não tem nenhum outro decreto, e aí a dúvida é, se houve reajuste, de que forma que foi feito esse reajuste? Onde é que está o decreto, porque aqui não veio, ou a Prefeitura omitiu do pedido de informação, ou o que aconteceu? Porque, de acordo com as faturas, em janeiro,
antes deste aqui de 10,67, que foi o IPCA do ano, houve um outro reajuste de 8,3 no mês de janeiro, na fatura referente a janeiro, que foi pago em fevereiro. E aí, de acordo com o decreto, um novo reajuste de 10,67, que fora aprovado em fevereiro, que entrou em vigor, né, em março, na fatura de abril. Então, nós tivemos 8,3 em janeiro e mais 10,67, que é o IPCA do ano, em março, na fatura de abril. E eu gostaria até que a população verificasse, porque pode dizer, mas ele é um valor pequeno. Pode até ser, e por conta disso a população nem percebeu, porque eu também não olho lá mês a mês se teve reajuste, se não teve. Eu só fui verificar, e na minha fatura também fui verificar, depois que nós fomos olhar essa documentação aqui. E realmente teve um reajuste em janeiro, e a população também pode verificar isso na sua fatura. Então, como é que pode isso? Entrei em contato com a AGIR, hoje de manhã, inclusive, e o que me foi passado, que não pode, se foi dado, se tem aprovação de todo o IPCA do ano, é esse o reajuste que vale, que não pode ser dado outro reajuste sem a participação da AGIR, e que, lógico, eles vão estar analisando toda essa documentação e todo esse processo também. E isso, sem sombra de dúvida, é algo bastante grave. No pedido de informação que foi feito, não veio. Então, de que forma foi dado esse reajuste? Quem autorizou esse reajuste? Baseado em que a população foi reajustado em 8,3 em janeiro e mais 10,67 em março? Baseado em quê? Se o 10,67 foi a inflação que deu no período e que foi aquilo que a agência regulamentadora autorizou. Então, eu espero que a gente possa, né, ter essas respostas, não sei se da prefeitura ou da própria agência, da própria Recicle. Nós precisamos saber o que está acontecendo, porque, segundo a própria agência, isso não pode. Só pode ter um reajuste anual e não tem nenhum decreto, a não ser que foi emitido. Então, que reajuste foi esse do mês de janeiro? Então, por isso, nós estamos encaminhando uma solicitação à agência para que ela faça essa verificação. E também esperamos alguma, né? Depois disso, lógico, nós vamos também estar encaminhando aos órgãos competentes, porque, sem sombra de dúvida, houve algum problema nessa questão aí. A população não pode pagar por algo que não tem sentido, que não pode ter sido dado. Vereadora, concede uma parte? Lhe concedo a parte, vereador. Vereadora, eu até concordo com a explanação. Está ligado isso aqui? Até concordo com a explanação de Vossa Excelência. Agora, uma coisa tem que ser considerada. Quando nós aprovamos a criação da agência reguladora, da AGIR, que inclusive nós votamos contra, eu, o vereador Ivan Martins, nosso partido, nós votamos contra. Nós demos todos os poderes para a agência reguladora tratar dessa questão. Então, veja, nós tiramos uma responsabilidade que antigamente era do legislativo, nos decretos, de fiscalização dos decretos, de questionamento, nós passamos para a AGIR. Agora, a quem cabe essa explicação é a AGIR. Acho que a senhora está encaminhando o requerimento para a AGIR. Eles é que vão ter que dar essas explicações, porque compete a eles agora a explicação, e não mais a nós, porque nós outorgamos na época que foi aprovada essa lei. Exatamente, vereador. Só que a AGIR não tem nenhum documento da AGIR autorizando. O documento que tem da AGIR autorizando está aqui. A decisão que foi 1067 está aqui. E está aqui no decreto do dia 28 de janeiro,
que consta, inclusive, no decreto. Então, não é culpa da AGIR. Senhor presidente, senhora e senhores vereadores, eu, presentes, comunidade brusquense, imprensa, às vezes eu reluto um pouco em fazer algumas críticas, né, mas não dá para segurar, né? E quando, ainda durante a campanha eleitoral, vinha a essa tribuna falar um pouco sobre ciclofaixa, onde ninguém estava escutando, né, a não ser as pessoas que estavam aqui dentro, porque as transmissões eram limitadas por conta da lei eleitoral, né? Então eu quis hoje trazer um pouco aquela reflexão e ao mesmo tempo acrescentar outros aspectos que considero importante. É interessante a gente, quando fala de ciclofaixa, de bicicleta, olhar, sentir, perceber a dificuldade que a mídia tem de passar o outro lado também. É interessante, por conta de patrocínios, de resistências, de comércio, do cereja do bolo, aquele grande empresário que é contra, então ele acaba aterrorizando e colocando temor diante de uma coisa que é tão simples, onde o mundo todo está indo por esse caminho. É interessante porque esse cereja do bolo comprou a bicicleta aqui em Brusque, Marli, para andar em Balneário Camboriú, lá onde também em Balneário Camboriú malharam o pau no prefeito, que disseram que ia acabar com o comércio de Balneário Camboriú, mas lá ele passeia. E aqui ele diz a bobagem que acaba com o comércio. Triste. E eu escutei assim, tipo, a Zambuja, 1º de maio, é rua muito estreita. Estreita é a cabeça dos caras. Isso que está estreito. Pode pegar no mundo inteiro, Europa, Estados Unidos, Amsterdã, tem ruas muito mais estreitas que essa, com ciclofaixas, com ciclovias, porque o ciclista também tem que ter lugar. E até li uma coisa interessante, que alguém disse assim, olha, nem devia ter ciclofaixa, porque a gente deveria de conviver todo mundo junto. Aliás, que o código diz que quando não tem, a bicicleta pode andar na estrada. Mas tem gente que não entende isso, que se acha a cereja do bolo. E tem muita gente da mídia que, ao invés de também colocar o outro lado, acaba entrando nessa onda. E então o Brasil, né, que está engatinhando na história dos ciclos, VEC, quando o mundo já está lá na frente, aí daqui uns 500 anos a gente vai olhar para trás e vai dizer, pois é, né? Aí vai ler lá, sei lá, se vai ter alguma coisa escrita ainda por aí, e vai dizer, pois é, como a gente demorou. Mas como é difícil de entender que o pedestre, o ciclista, o motorista, enfim, todos têm direito de andar nessa estrada. E a estrada é pública, ela não é do comércio. A via é pública, não é de ninguém. Então a gente tem que fazer fluir com segurança as pessoas que estão ali. Eu tenho dito, e vou repetir aqui, que o trânsito não é violento, né? O carro não é violento. Quem é violento são as pessoas. Dentro do carro tem um monte de gente que faz um monte de bobagem, depois o trânsito está violento. As pessoas estão violentas, né? Não respeito mais ninguém. Quem anda de pé sabe que numa faixa de pedestre a dificuldade que se tem para atravessar. O ciclista, né, particularmente, já me joguei 2 vezes fora da bicicleta para o cara não me matar, né, e ainda achava que tinha razão. É triste, né? Acha que tem razão ainda. Prepotente, né? Dono da estrada, e a gente acha isso tudo muito normal. Aí vem um pentelho desse aqui falar de bicicleta, o cara chato está lá falando de novo. Vou continuar falando, porque a gente precisa falar, né? Porque é triste ver no mundo moderno, no mundo que vai para frente, a gente vê ainda gente com a visão tão pequena, tão estreita. E eu vou dizer até o seguinte, isso causa crime? Causa crime, esse desrespeito.
mas, né, é apenas um ciclista. E aqui, eu não sei se vai dar tempo, aqui no Diretas e Indiretas, aquela página de fofoca, está assim, ó, sistema cicloviário. Todos os candidatos têm em seu plano de governo tópicos sobre o espaço e o uso de bicicletas. Mas apenas o candidato Baes fala em reformulação do sistema cicloviário, o que é uma necessidade de Brusque. 2 dos 3 governos que passaram tinham ideias completamente antagônicas sobre o tema. Enquanto o PT espalhou ciclofaixa por todo lado, até o trânsito é complicado para veículos, como na rua Zambuja. O governo do PSD marcou posição contrária a isso. É necessário que se chegue a um meio termo, sem excluir as ciclofaixas, mas também sem colocá-las onde mais atrapalham do que ajudam. A gente vai excluir a ciclofaixa, vai ser aérea agora, né? Vai passar por cima para não atrapalhar o trânsito. Onde mais atrapalha do que ajuda. Aí o Edson Hoffmann escreveu uma carta aquela carta ao leitor, onde o jornal não tem aquele ombudsman, somar o nome daquele negócio, né, que alguém sabe aí, que é o cara que às vezes num veículo privado ou público, uma espécie de alguém que ouve a crítica e também ajuda, né, o jornal ou aquela entidade a ver também o outro lado. Aí o Edson escreve a carta, mas não sai na carta do leitor, porque aquela lá de 2000 e 2004 também, quando a UBAN quis fazer uma carta sobre a ponte, não sei se vocês lembram, esse mesmo veículo de comunicação não publicou, porque disse que consultou os advogados, inventou uma história e não publicou. Eu lembro da história. Aí o Edson escreveu assim, ó, mas não saiu lá no jornal. Edson Hoffmann, acho ridículo quem nunca provou um alimento e diz que não gosta dele por causa da aparência. Pois bem, não sei quem escreveu essa bobagem, não sou eu que estou dizendo agora, tá? Mas atrapalha que ajuda em sua análise. Essa pessoa usa bicicleta, já viu uma bicicleta, já entrevistou quem usa, ou só critica porque nunca provou. Vocês, como veículo de comunicação de uma cidade de 125 mil habitantes, deveriam ser mais criteriosos em suas análises. Está atrapalhando quem? Eles valem mais do que vidas, pessoas que usam, né, o comércio ali, mas como vocês são extremamente ecléticos, inteligentes em suas análises, estão pouco se lixando para a vida de alguém, só se for alguém que tem um carrão ou uma posição de destaque. Se for bicicleta ou pedestre, não faz mal, é só mais um. Enfim, pobre cidadezinha que tem em seu principal veículo pessoas mal intencionadas que insistem em lutar contra o que acontece no mundo todo, que é a valorização do ser humano, em detrimento ao conforto de alguns. Se alguém puder me responder, eu agradeço. Devia de botar a carta lá, ou não? Coloca a carta, deixa a comunidade julgar, né, Tuta? Deixa a comunidade julgar. Quem escreveu a carta exagerou, Edson? Mas a comunidade é que tem que dizer, não é? Não é o jornal. O jornal é para colocar as coisas lá, para as pessoas depois fazer o julgamento. Mas o jornal já dá opinião. Aliás, esse Diretas e Indiretas, a página da fofoca, disse lá durante a campanha que a Cida Bela ia ser vice do PT, vocês lembram? E joga qualquer coisa. Um dia eles acertam, né? Eles acertam jogando. Mas olha, desculpa, mas amanhã eles vão bater em mim, né? Mas eu estou muito preocupado. É um caminhão de bobagem. Vamos fazer uma coisa um pouco mais séria, usar essa página mostrando também as contradições que existem, as pessoas que pensam diferente, as pessoas que também entendem que a bicicleta, o pedestre, enfim, os outros pensamentos que saem também ali. E deixa a comunidade julgar. Ajudem a fazer o debate e não atrapalhem no debate, escutando somente aquele que pode patrocinar. Está errado, isso não é jornalismo. Vou continuar dizendo aqui, isso não é jornalismo. Amanhã pode dizer o que quiser de mim, não tem problema. Vou continuar dizendo, isso não é jornalismo. O jornalismo verdadeiro coloca todas as partes. Aí a comunidade diz o que ela acha, o que ela acha. Agora, esconder a posição, esconder aquilo que pensa alguns, isso não é jornalismo. Presidente, nobres pares, a todos que aqui acompanham a sessão, toda a imprensa, tem que falar rápido, que eu só tenho 4 minutos. Também ao Léo, vereador eleito, Cleiton, e ao Osmar, como já falou, pai coruja, do lado da Ana, vereador eleita,
que sorriu quando o vereador que me antecedeu falou da cereja, mas ele não fala o nome. Não sei se é medo. Luciano Davan, ele quis falar, tem medo. Não sei, mas ele não falou. A Luciano Davan concedeu essa entrevista na rádio Araguaia. Isso. Ele não quis falar, não dá nomes. Ainda faz gestos da sua mesa, vereador. Eu respeito, vereador. Depois eu continuo, vamos falar da AGIR, essa agência reguladora, que deveria fiscalizar, vereador Mali, que foi aprovada aqui por 10-5 em 2013, quando a Brusque, o município aderiu à agência reguladora, a AGIR. Nós fomos contra, marcamos inclusive a audiência pública. E não viemos na audiência pública, foi marcado na terça para sexta. É impossível conseguir os vereadores aqui, que eram oposição na época, vereador Ivan, lembra bem disso? Mas enfim, aderiram à agência reguladora. Cadê a agência para fiscalizar? Onde é que está? Não veio, não está aí. Está recebendo todo mês da prefeitura, que a gente recebe mensalmente, para fiscalizar. E onde é que estão? Aliás, na época ainda, teria que, esse projeto veio com o regime de urgência, que teria que ser aprovado com urgência para aderir, né, a agência reguladora, para vir uma verba federal para o esgotamento sanitário. Cadê verba do governo federal para construir o esgoto, o tratamento? Cadê? Até hoje estamos esperando. Até hoje. Então, essa é a AGIR, que não está fiscalizando nada. Deveria estar aqui no município fiscalizando, pois recebe para isso. É uma vergonha, mais uma, como tantas, as obras do PAC, por exemplo, não foram fiscalizadas. Minha Casa Minha Vida não foi fiscalizado por ninguém. A Caixa faz a medição e libera e ninguém fiscaliza coisa nenhuma. É assim que está acontecendo nesse país. Vereador, infelizmente vai dar tempo, porque eu só tenho 4 minutos, vereador. A próxima sessão nós falamos. Muito bem. Eu volto ao assunto da próxima sessão. Obrigada pela sua delicadeza e respeito. Vereadora, eu só tenho 4 minutos, vereador, entenda. Mas na próxima sessão eu lhe concedo 1 minuto para falar. Devo falar besteira, como sempre, que não se aproveita nada. Mas essa da agência reguladora, Zé Brusquenses, que a vereadora levantou esse assunto, a vereadora Mali, que aprovou, que foi a favor da agência reguladora, que aprovou, agora está aí, onde é que está a agência para fiscalizar? Não está? Estão ganhando? A agência, como falou o vereador Simas, onde é que está essa porca?